Olá, boa noite, bem-vindo à terceira live nossa sobre a jornada, aquecimento aqui, né, para a jornada do psicólogo investidor. E hoje a gente vai falar e vai aprender com o professor Luiz Otávio como cuidar do nosso dinheiro, né? Eu acho que isso é um ponto crucial que poucos nós psicólogos sabemos fazer. Então, o professor Luiz Otávio já está aqui online para a gente aprender, né? Nessa sexta-feira à noite, já preparando para o final de semana, como cuidar direitinho dessa grana nossa que é tão preciosa, tão suada. Então, já temos aí online, professor Luiz Otávio. Seja bem-vindo, professor. Professor, meu assessor, cara que me ensinou educação financeira e, além de tudo, não sei se isso é bom ou ruim, mas meu irmão também. Não sei se é... Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado, Guilherme. Bom, sobre a terceira parte de sermos irmãos, é melhor a gente não entrar em detalhe. Mas, brincadeiras à parte, gente, um prazer, né, estar de novo com vocês. Eu creio que a cada dia, né, nossas conversas, nossos bate-papos serão mais legais. Eu espero que, de fato, vocês se sintam muito à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas, porque esse espaço, na verdade, é de vocês, certo? Que sejamos todos aí, né, bastante felizes nessa noite, né, naquilo que a gente se propõe fazer. Então, cara, vamos começar. Primeiro, eu queria... E hoje vai ser mais no estilo de entrevista, né? Porque quem sou eu para falar de educação financeira? Eu sou psicólogo, né? E nessa jornada aí, essa parceria é o que vai enriquecer, já que a gente quer ser psicólogo e investidor, a gente tem que saber lidar com dinheiro. Então, melhor estar com quem sabe. Então, cara, primeiro eu queria assim, por que é importante saber educação financeira? Conta assim, de onde surgiu essa ideia, de onde você começou a estudar isso e qual que você diria que é a importância disso? Olha, eu vejo três pilares que foram muito importantes nessa decisão de migrar para a educação financeira. Eu sou professor, a gente nunca deixa de ser. Agora, já há algum tempo, eu tenho me dedicado mais especificamente à educação financeira. Número um, eu acho que história de vida. Vocês acham que eu nunca passei por momentos de dívida? Vocês acham que eu nunca tive meu nome no SPC e Serasa? Sim, já tive. Então, assim, eu não tenho nada de diferente em relação, não só a vocês, mas, vamos ao segundo ponto, cenário brasileiro. Hoje nós temos 73% das famílias brasileiras endividadas. Gente, na economia, eu nunca vou entrar em aspectos muito técnicos, se eu utilizo o termo família, e às vezes pode ser uma pessoa, pode ser um indivíduo, mas se usa o termo família. Você imagina assim, 73% das pessoas no Brasil estão endividadas. Então, é uma coisa que chama muita atenção. Então, número um, né, seria exatamente essa história pessoal de vida, não só a minha, mas vendo pessoas ao meu redor, amigos, familiares, extremamente deseducados financeiramente. E quando nós chegamos nesse percentual de 73%, para mim, não é nenhum susto. Esse, né, é o segundo pilar. E o terceiro pilar é que eu posso, de fato, utilizar isso para a minha melhoria da condição financeira e assim, né, como os psicólogos têm sua metodologia preferida, né, assim como determinados profissionais escolhem uma linha de trabalho, eu elaborei também a minha metodologia e eu creio, né, que ela tem dado certo ao longo desses anos. Me tornei um investidor, me tornei um consultor, também analiso, né, essa questão do mercado financeiro e creio que esse seja o terceiro ponto principal, né, que seria exatamente perceber que isso funcionou para mim e que eu posso, de fato, ajudar outras pessoas tendo isso como profissão. Então, gente, sem querer ser muito professor aqui, né, mas já sendo, o número um seria exatamente a história de vida, certo? Esse número dois, o cenário brasileiro, e o número três, poder passar isso à frente, né, fazer com que isso se multiplique e que vocês, né, também se tornem multiplicadores. E assim, eu acho que a gente já teve algumas conversas em alguns momentos,
sobre esse endividamento, né, que o brasileiro tem. E, e assim, quais são os pilares, algumas causas, assim, porque como a ideia é aqui a gente aprender a cuidar um pouco mais do nosso dinheiro, eu acho que para começar a prestar atenção àquilo que leva o nosso dinheiro embora, eu acho muito importante. Então, assim, nas suas pesquisas, no que você aprendeu, o que faz a gente brasileiro, né? Porque apesar, assim, somos psicólogos aqui, a maior parte daqui conversando, mas, né, nem todos, mas somos brasileiros antes de tudo, né? Temos essa cultura entre nós. O que é que leva os brasileiros a se endividar na maior parte das vezes? Bom, Guilherme, o legal é que esse tipo de levantamento é baseado em fatos muito concretos. Institutos Uhum. sérios fazem pesquisas, conversam com as pessoas. Então, nós temos alguns que chamam até a atenção. Tem um segundo ponto que eu vou citar aqui, que eu não sabia. E quando eu fiquei sabendo, poxa, que coisa interessante. O primeiro é exatamente a falta de uma organização financeira. Aquilo que nós chamamos de uma inteligência financeira. Que, por sua vez, também tem uma série de causas. A gente pode abordar isso. Então, o primeiro ponto é esse. É a pessoa, na verdade, não ter a educação, não ter o hábito. Agora, se você vem de uma família que tem hábitos financeiros salutares, saudáveis, você pode ter certeza que isso impacta para você. Geralmente, pessoas que eu conheço que têm bons hábitos financeiros são meio que extremos. Ou o cara vem de uma família com isso muito arraigado, ou o cara vem de uma família, às vezes, tão desestruturada financeiramente que ele meio que traumatiza e passa, né, até de uma maneira, muitas vezes, paranoica, de uma maneira, muitas vezes, até exagerada, a ter hábitos financeiros assim. Então, o primeiro elemento é esse. O brasileiro não é educado financeiramente. O segundo ponto, que é interessante, eu não sabia, empréstimo de nome, gente. Vocês acreditam nisso? É a segunda maior causa de endividamento no Brasil. Você empresta seu cartão de crédito para uma pessoa, na boa fé. Você, né, empresta um dinheiro, às vezes que você demorou muito tempo para juntar. O famoso avalista. Olha só, coisas com as quais eu tenho certeza absoluta todos vocês já lidaram. Sabe aquele famoso ditado? Eu perco um amigo, mas eu não perco dinheiro? Ô, gente, é complicado, né? Às vezes você vê de fato uma pessoa numa situação dessa, por isso que às vezes a gente até comenta, cara, se for o caso, então, dá o dinheiro, certo? Porque o emprestar, muitas vezes, pode trazer além de tudo essa frustração, rixas familiares, rompimentos com amigos, e a gente sabe que isso é muito desagradável. Então, desorganização financeira, empréstimo de nome. E o terceiro, né, as famosas compras compulsivas, né, compras impulsivas. Compras impulsivas e compulsivas, tem uma diferença nisso aí que é legal. A compra impulsiva é aquele sujeito que vê alguma coisa, né, e no afã, né, até porque ele tem o dinheiro, ou então tem um bom cartão de crédito, vai lá e compra. Eu costumo dizer, nem todo mundo concorda, que o comprar é um ato de poder. Sabe aquela coisa assim? Eu posso comprar. Meu cartão de crédito é como se fosse uma arma. Eu chego assim, pô, e compro. Aquela sensação, né, boa. E às vezes, passado algum tempo, você descobre que aquele produto nem te trouxe tanto prazer como o ato de comprar. Ainda com um agravante. Chega a fatura do cartão de crédito e além de você não ter tido tanto prazer assim, tem o desprazer de uma fatura alta por algo que você, às vezes, nem queria tanto. Por isso é legal, né, a gente deixar para o finalzinho, né, algumas dicas, mas compras impulsivas diferentes de compras compulsivas. Legal, né, eu estar falando aqui para um público de psicólogos, porque eu tenho certeza absoluta que vocês já se depararam ou vão se deparar com pessoas que têm, na questão do comprar, o mesmo mecanismo de vício de uma droga lícita ou ilícita, do álcool, certo? Da pornografia, que é um male que acomete, né, a sociedade hoje.
E os mecanismos são muito parecidos, liberação de dopamina, né? Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, por favor, psicólogos me corrijam. Mas o mecanismo é muito parecido. Então o sujeito, ele, para poder saciar, né? Pensar também aqui na questão da comida, né? De pessoas que têm aquele princípio da recompensa e da punição com a comida, com as compras, às vezes é muito parecido isso. Quem aqui nunca ouviu alguém comentar, ou até já se pegou falando o seguinte: ah, eu vou comprar isso aqui, eu trabalho tanto, eu mereço. Ô, gente, vou até fazer um comentário aqui meio estranho. Às vezes você nem está merecendo tanto não, tá? Fala, mas, né, lá na sua mente você fala: ah, cara, eu mereço, né, vou comprar isso. Só que você faz isso 3, 4, 5, 8, 9 vezes no mês, seu cartão não aguenta, seu cartão de crédito, né, e seu cheque especial não aguentam, e chega uma hora que a fatura aparece. Então, né, as compras compulsivas e as compras impulsivas são um fator de endividamento gigante. E nós vivemos hoje, gente, numa sociedade na qual o consumismo é algo notório. E quanto mais o tempo passa, mais ele fica acessível, certo? Se você pegar, por exemplo, lá na história antiga, um escravo não tinha condição de consumir a mesma coisa que o seu senhor. No feudalismo, lá na Idade Média, um servo não tinha condição de consumir na mesma quantidade que o senhor feudal. Um nobre do século XIX comia muito pior do que uma pessoa que hoje recebe o salário mínimo em relação à questão nutricional. Isso são, gente, pesquisas muito sérias que comprovam isso. Então, hoje, se você tem uma pessoa considerada pobre, eu estou usando esse termo, pelo amor de Deus, não tem nenhuma conotação negativa. O IBGE tem essa divisão. Classe A, B, C, D e E, de acordo com o que a pessoa ganha. Então, uma pessoa que está lá numa faixa de salário E, consegue ter acesso ao mesmo produto de uma pessoa da classe A, porque ela divide lá em 60 vezes um determinado item de consumo, né, que para ela é essencial. Então, nós estamos diante de um cenário em que a todo momento somos levados ao consumismo. Eu quero fazer aqui um parênteses sobre uma breve experiência, né, eu diria sociológica, que eu fiz em sala de aula com alguns alunos, e eu, na aula de Revolução Industrial, falava muito sobre isso, e pedi para um grupo de alunos fazer uma experiência para mim que duraria 30 dias. A experiência era o seguinte: vocês vão entrar todo dia lá no aplicativo ou no site daqueles, né, de compras lá da China, tá? Não vou falar o nome não, que começa com Show e termina com Pi, tá certo? Quem sabe alguns patrocinam, né, Guilherme? Não custa. Tá aqui. Né? Então, eu pedi para eles fazerem a seguinte experiência: vocês vão entrar todo dia, uma vez pelo menos, e vão dar um rolê e vão marcar um xizinho. Se naquele dia você viu algum produto que você nunca tinha visto, ou seja, que era uma novidade, que você tinha visto pela primeira vez. Galera, os 4 alunos que eu designei, ao final de 30 dias, me trouxeram os seus relatórios. 30 dias, todos os dias, eles viram alguma coisa que eles nunca tinham visto antes. Então, nós não sabemos mensurar, eu diria, a proporção disso. Então, não deixa de ser um fator muito relevante, apesar de estar em terceiro lugar, organização financeira, empréstimo de nome e compras impulsivas e compulsivas, mas ele é muito relevante nesse processo. Por quê? Lembra antigamente se falava assim: ah, o cara quando é muito pobre, a única coisa que ele tem é o nome dele. Então, geralmente é quem paga mais em dia, geralmente é aquele que tem o carnê. Isso mudou. De alguns anos para cá, aquilo que nós chamamos de classe C tem um nível de endividamento sem precedentes na história. Por quê? Porque se você tem uma produção cada vez maior, os caras têm que empurrar esses produtos na gente. E aí vem toda a questão do marketing e
de formas mais fáceis para a pessoa adquirir esse produto. Seja dividindo em 48, 60, 70 meses, o cara paga os juros, mas ele não está nem aí porque ele quer ter o prazer do imediatismo do consumo. Eu acho que eu consegui pegar aí, né, os 3 pontos mais importantes. E é legal o que você está falando, porque se a gente for remeter 2002, né, Daniel Kahneman, né, que é Prêmio Nobel de Economia, ele vai abordar exatamente o ponto psicológico que faz essa questão da nossa decisão do consumo. Porque a ideia que a gente tem, muito equivocada, é que o que nos leva a consumir é uma avaliação que a gente faz da situação, que as nossas decisões, elas são baseadas em aspectos racionais, né? Como você falou, eu só tenho o meu nome, então eu preciso fazer um carnê, eu preciso ter um controle. E, na verdade, não é isso, né? A gente tem... O que nos faz tomar a decisão são as nossas emoções, né? Aqui, a gente conversando com psicólogos, né? O sistema límbico que faz a gente decidir as coisas, né? E já, né, que a gente está aí há algum tempo fazendo estudos sobre investimentos, sobre educação financeira, você, obviamente, mais tempo do que eu, né? E começa para mim, aí eu falo para mim, né? Eu que sou psicólogo e tal, por causa do algoritmo, começa a surgir muitas coisas sobre investimento, sobre educação financeira, né? E qual você acha que foram as evoluções, os avanços, né, que já ocorreram em relação a isso? Ou se houve, né, alguma evolução? Porque pode ser que só o algoritmo está me mostrando, mas na verdade não evoluiu nada, né? Mas o que você acha aí que já evoluiu? Ô Guilherme, eu achei legal você citar o Kahneman. Gente, vocês podem ter certeza, né, que por mais que eu e o Guilherme tenhamos aí um contato diário, a gente não combina, né, as coisas não. Então eu vou perguntar aqui para ele, mas porque me falhou aqui a memória. O Kahneman é psicólogo, não é? Uhum. Sim. E olha que legal, gente, um psicólogo ganhar um Nobel de Economia. Então, assim, eu acho isso fantástico, né, porque além de ser, né, um campo de atuação muito interessante, esse de vocês, ele permite uma interdisciplinaridade tão grande, né? Eu sou suspeito para falar que eu sou freudiano, né, de carteirinha, e a interdisciplinaridade do Freud é uma das coisas que mais me encanta, né? Aquela coisa que ele faz, né, de saltar da religião para a mitologia, né, para a clínica e para a medicina, eu acho isso fantástico. Então, quando eu vejo um psicólogo ganhar um Nobel de Economia, por quê? Porque ele conseguiu, na verdade, entrar na mente das pessoas e perceber isso, né, que o Guilherme disse. Você pode fazer uma série de cálculos, você pode fazer uma série de estudos, mas como você vai impedir uma pessoa de fazer uma compra impulsiva? Se ela é a todo momento bombardeada, né, pela questão do consumo. Eu vou dar um dado para vocês aqui muito relevante de uma pesquisa mais antiga, né, porque a internet não tinha, né, tanta penetração, né, como ela tem hoje, mas em 2004, talvez vocês conheçam um filme chamado Super Size Me, é um filme muito interessante. O sujeito faz uma experiência e ele fica 30 dias se alimentando, né, naquela cadeia, né, de fast food, que eu não vou citar o nome, prometo, que a gente não está sendo patrocinado, né, mas aquela com a letra M, ok? Enquanto esse pessoal não começar a patrocinar a gente, não fala mais o nome. E a experiência dele é pesada, porque ele fazia 5 refeições diárias lá, e só podia ser lá. E nesse documentário, ele faz uma série de análises, não só do ponto de vista da alimentação, mas, por exemplo, uma criança nos Estados Unidos assistia, em média, 6 a 7 horas de TV por dia. A gente já sabe, você sabe melhor do que eu, como isso já é nocivo. E a questão não era tanto essa. A criança está exposta a 6, 7 horas de televisão com os pais trabalhando. Então, eles não têm o menor controle sobre o que o filho está assistindo. Onde entra, né, esse assunto aqui? Como eu vou fazer o link? Essa criança era bombardeada, em média, parece um número até exagerado, mas não. Essa criança era bombardeada, em média, com
10.000 propagandas relacionadas a fast food. Então, imagina uma criança recebendo por mês 10.000 propagandas de fast food. Como que o pai convence um menino desse a comer brócolis, gente? A se alimentar de forma saudável. Não tem pai que consiga competir com isso. É muito poderoso. Então, assim, eu vejo que falar sobre essa questão do consumismo nos leva a uma reflexão muito grande sobre nós mesmos, sobre como estamos educando os nossos filhos, como estamos educando os nossos alunos e até mesmo identificar determinado traço nos seus pacientes. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é exatamente conectar essa questão da psicologia, né, com essa questão da educação financeira. Porque não é o psicólogo que não é educado financeiramente, é o brasileiro. O Guilherme disse muito bem. Antes de serem psicólogos, vocês são brasileiros. Eu até queria muito que vocês não estivessem nesse 73%. Espero que vocês estejam no 27%. Mas caso estejam, né, a gente está aqui para tentar ajudar nesse aspecto. E é interessante porque eu acho que esse assunto ele tem ganhado muito mais relevância hoje, né? Até, né, sabendo, você foi chamado para dar aula em escolas, né, regulares de educação financeira também. Isso tem chegado, né, nas escolas e eu acho que é o momento também de chegar para a gente profissional, porque não dá para negar, né, Júnior? Luiz Otávio, Júnior, só para você saber, né? A gente foi criado, crescemos todos, né? Tanto que o momento que a gente começou a conversar sobre isso era um dos momentos, talvez, que eu ganhasse mais dinheiro. Eu falei, pô, cara, eu ganho muito mais e hoje eu faço menos do que eu fazia, né? Quando, por exemplo, eu só tinha meu trabalho de poder público, né? Que eu tinha a necessidade de me regular mais. Aí quando eu começo a ganhar mais, eu começo a perder esse controle. E eu creio que muitos de nós faz isso, né? Que a gente não tem essa... Então é interessante que esse ensinamento tenha entrado. E a gente, né, daqui mais para frente, eu vou pedir, né, para o Luiz Otávio também explicar para a gente algumas coisas que podem nos ajudar nesse processo. Mas antes, né, que ligação assim você faria entre educação financeira e psicologia? Né? Qual que seria essa conexão que você poderia trazer aqui para a gente? Primeiro, eu gostei muito do que você falou. Quando você cita a questão das escolas, isso joga para nós adultos uma responsabilidade muito maior, porque nós não tivemos isso na escola. Nossos filhos, sobrinhos, crianças, jovens, adolescentes terão. Se eles aprendem isso na escola, chegam em casa e não veem os pais praticando, imagina como a cabecinha deles vai ficar confusa. Certo? Então, essa colocação sua é muito importante, porque ela meio que gera uma pergunta. Estamos evoluindo? Sim. Há uma evolução. Acho que a partir do momento que o poder público pensa assim, olha, isso tem que se tornar uma disciplina, eu me licenciei pelo MEC em Educação Financeira, para estar apto a lecionar, tanto nas escolas públicas, quanto nas escolas particulares. Né? E nós temos, né, de uma certa forma, arraigado esse espírito, né, de, às vezes, criticar governo, criticar Estado, e o MEC brilhou. Ele fez um material de excelência, certo? Que vai ser utilizado nas escolas, que pode ser utilizado pelos profissionais para poder criar os seus próprios materiais. Então, nós estamos diante de um momento muito importante. Então, para começar, eu queria, né, pontuar isso, porque a sua colocação foi muito feliz, um momento bem adequado. Em relação, né, a como se encaixa o psicólogo nisso, eu gosto muito de fazer essa analogia, porque o Guilherme também citou isso, que houve um tempo em que ele ganhava muito dinheiro e não percebeu que isso adiantou. Eu vou fazer, né, esse meia-culpa também. Eu também tive um momento como professor, principalmente pré-vestibular, que paga melhor, em que eu ganhava muito dinheiro. E eu não vi para onde foi esse dinheiro, cara. Eu não comprei casa, eu não comprei carro, investimento eu nem sonhava,
né, como fazia, né, não tinha a menor ideia do que se tratava disso. Então, assim, talvez muitos de vocês tenham essa dor, essa frustração de pensar, poxa, houve um momento da minha vida que eu ganhei um bom dinheiro e eu não fiz nada com isso. Ok, nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei tarde, eu também sou empresário na área de educação, então, né, eu tenho outros desafios da gestão. E como eu estou falando aqui de uma empresa, onde que isso se encaixa com o psicólogo? Você é um profissional que presta serviço. Onde eu gosto de comparar esse aspecto do professor com o psicólogo, usando a fala do Guilherme, que ele sempre trabalha uma coisa muito legal, das pessoas acharem que o psicólogo ele tem a coisa do sacerdócio. E as pessoas acham isso sobre o professor também, né? Que tem aquela coisa assim, não, ele tem que ajudar, ele tem que fazer sacrifício, ele tem que atender de graça. Cara, vamos sair dessa vibe mesmo. Porque lá atrás, quando eu citei o ponto 1 da falta de educação financeira, isso envolve também as crenças limitantes, que foi crescer ouvindo a ideia de dinheiro não traz felicidade, ouvir, né, que se você se preocupa muito com dinheiro, você é materialista. Cara, a minha frase é outra. A minha é: dinheiro não aceita desaforo, dinheiro é neutro e ele faz com você, ou ele te devolve o que você faz com ele. Então você, psicólogo, como eu acho que também os professores, tem isso em comum. Muitas vezes nós não aprendemos, muitas vezes não, eu diria que na maioria das vezes, nós não aprendemos dentro da universidade o que fazer com a nossa carreira. Certo? Sim. E eu penso muito que nós deveríamos gerenciar a nossa vida profissional como se nós fôssemos uma empresa. Eu não vejo o menor problema em relação a isso. Eu, de novo, vou citar o exemplo do Cristiano Ronaldo, que para mim é o exemplo. O robozão, né, que é o apelido que a gente utiliza, né, mais íntimos assim, a gente utiliza esse apelido. Ele é um jogador, na minha opinião, muito bom. Só que eu já devo ter visto assim, uns 20 ou 30 jogadores melhores que ele. Até porque eu estou batendo aí nos 50 anos de idade e sempre gostei muito de futebol. Só que eu não conheço nenhum jogador que vai na NASA e, por exemplo, compra o mesmo equipamento utilizado pelos astronautas para melhorar a preparação física. Em um dos nossos lives, né, o Guilherme até lembrou. Né, uma dessa ele foi lá e fez aquele gol no qual ele pulou 2,85 m. Puseram uma bola no meio da rua para ver se as pessoas conseguiam. Ninguém conseguiu. Nem cara de 1,90 m. Então, assim, como fazer essa analogia em relação a você, psicólogo? Se você investe na sua capacitação, se você investe no seu consultório, pensando que aquilo ali é o local no qual você vai passar, num primeiro momento, a maior parte do seu dia, parabéns, você está pensando certo. Se você está aqui numa sexta-feira, 8 horas da noite, nos ouvindo falar, você está no caminho certo. Você, né, está ponto fora da curva. Então a relação que eu faço, né, entre a educação financeira e a psicologia, e por isso jornada do psicólogo investidor, é aquele que vai pensar em: eu vou investir no meu enriquecimento como indivíduo, mas concomitante, simultâneo ao meu crescimento como empresa. Leia-se consultório. Você primeiro precisa ter a sua empresa rica, o seu consultório. No primeiro momento, ter muitos pacientes, mas aprender algo. Tenho certeza, o Guilherme não sabia quando começou a clinicar, e muitos de vocês também não, e não era culpa dele. A academia não ensina isso. E não é só para o psicólogo, não. Ela não ensina isso para boa parte dos profissionais. Eu já vi engenheiros excelentes quebrarem, por quê? Porque ele abriu uma firma de engenharia, mas ele não sabia administrar. Ele não entendia de contabilidade, ele não entendia de administração. Então, se você vai fazer e vai fazer dinheiro com o seu consultório,
O que você vai fazer diferente do que o Guilherme fez um dia, do que eu fiz um dia? Você vai saber como investir nesses bons momentos. Por quê? Porque nosso objetivo no futuro é que o psicólogo investidor continue prestando o seu trabalho de psicólogo, mas com mais qualidade, com menor carga horária, num ambiente extremamente agradável e fazendo os seus pacientes cada vez mais satisfeitos com o seu trabalho. E eu acho que você tocou num ponto que, das diversas mentorias, né, que eu já tive a oportunidade, né, de acompanhar, de fazer com as pessoas, essa hora que, assim, olha só, faço todo o investimento, 5 anos de curso, vale que você fez a grande maioria faz uma faculdade privada, né? Mesmo que você fez a pública, você teve que abnegar de muitas coisas, porque os horários são sempre malucos, o transporte, todo xerox que seja. Você teve um gasto grande durante 5 anos. Aí você chega para atender alguém, as pessoas têm vergonha de cobrar. Nós temos vergonha de cobrar. Eu falo assim, eu já tive bastante vergonha de cobrar. Só que é interessante porque as pessoas, elas estão dispostas a pagar. A vergonha, então, está na gente. Acho que quando você falou da crença limitante, isso realmente diz respeito a gente. Porque as pessoas, elas estão ali, elas sabem que é uma prestação de serviço. Elas não têm na mente que aquilo é um sacerdócio. Raras as pessoas vão chegar falando isso, né? Agora, elas sabem que você está prestando serviço. E todo serviço ele é cobrado, ele tem um preço, ele tem um gasto. E aí a gente sente vergonha, e aí a dificuldade depois das pessoas, né? Conheço vários, fecham um consultório, vão buscar outra profissão, porque não conseguiram que essa empresa, como você disse, né, ela fosse rica, né? Eu estou aqui consertando. Tá legal aqui, né? Isso. Então, assim, não cuidam disso. Porque a gente aprende a prestar um bom serviço. A gente é ótimo, eu sempre falo isso. O psicólogo brasileiro deve ser o melhor do mundo. Eu acho que a gente tem que defender isso. Eu estou aqui, né, quando eu falo do psicólogo investidor, é também da gente pensar isso, da gente valorizar isso, porque a gente valoriza demais quem está fora. Mas o que o pessoal de fora vem buscar a gente aqui no Brasil é impressionante, né? Fala, tá, tentei, chega com um brasileiro que está atendendo desde o 4º, 5º período, você não encontra isso fora do país, né? Agora, a gente não cobra por isso. A gente não se valoriza por isso. E aí, passa as dificuldades, acha que a psicologia não é valorizada, acha que não vai ter futuro com a psicologia, isso tudo, né? Então, a gente tem que entender isso. Eu sou uma empresa, eu tenho meu empreendimento e tal, e até uma das perguntas, né, que uma das pessoas mandaram hoje durante o dia, né, na caixinha de pergunta, depois eu vou colocar aqui, né, mas antes disso eu queria, né, a gente falou disso tudo. Todos os defeitos a gente, nem todos, mas boa parte deles a gente levantou. Dá umas dicas aí do que a gente pode fazer para melhorar. O que alguém que está assistindo a gente aqui hoje, ou que depois vai assistir a gravação, o que você acha que a pessoa poderia fazer de começo assim para melhorar a vida financeira dela? Olha, eu vou seguir exatamente aqueles tópicos, né, dos quais eu falei no início. Então, primeiro, uma organização financeira. Gente, hoje nós estamos diante de um cenário de possibilidades em relação à tecnologia sem precedentes. Então, assim, vocês se lembram, né, muitas vezes do bisavô, da avó, do pai, da mãe, que conseguiam ali organizar, né, as finanças num caderninho, numa cadernetinha. A nossa avó, né, nossa querida Lurdeca, que está sempre aqui conosco, mesmo não estando, ela fazia, gente, para vocês terem uma ideia, a folha de pagamento do Tribunal de Justiça na mão. Certo? E dava conta. Então hoje, né, se eu disse para vocês que um problema, nunca vou oferecer problemas sem oferecer soluções. Se um problema é organização financeira, hoje nós temos condição de nos organizarmos com planilhas. Hoje nós temos, né, condição de nos organizarmos com aplicativos de controle financeiro, inúmeros aplicativos, nos quais você
vai lançando ali todo dia qualquer pequena despesa que você tiver. E aí eu posso fazer parênteses de dicas também, porque eu falei aqui em pequenas despesas. Eu tenho um vídeo, né, um dia posso publicar para vocês, chamado Pão na Chapa. E foi um vídeo baseado numa experiência minha, ninguém me contou. Eu calculei, né, quanto eu tinha gastado de dinheiro ao longo de um ano, todo dia 9h30, atravessar a rua, na escola que eu trabalhava, e comendo um pão na chapa com café com leite. Eu gastei R$ 1.650 no ano. Tá certo? Aí você fez às vezes, poxa, eu tô sem grana para comprar um celular novo, mas você gastou R$ 1.650 comendo um pãozinho na chapa, tomando café com leite. Quer dizer que você não vai poder comer na rua? Não. Mas a dica é essa. Respeite o dinheiro pequeno. Isso é uma coisa que eu sempre vou falar em todas as aulas. Respeite os centavos. Respeite o dinheiro pequeno. Né? Se é a dica que a gente precisa, essa é uma boa. Nós temos muitas tecnologias que podem ser utilizadas hoje de forma gratuita com esse. Parece que travou, não sei se foi o meu, se foi o do Luiz Otávio. Vocês estão me escutando? Estou te escutando. Voltou. Travou o meu? Travada aqui, né? Não, mas voltou. Tá tudo. Até onde eu falei, só para retomar. Não só não parou nada, Então, foi beleza. 2 segundos. Ok. Então, planilhas, aplicativos de organização financeira, videoaulas, né, de várias pessoas muito competentes na área, né, que vão ali, obviamente, te darem um norte, né, sobre o que fazer com o seu dinheiro. Só cuidado para não, né, ouvir pessoas demais, porque isso às vezes pode trazer um excesso, né, de informações. Nós temos exatamente essa possibilidade, né, de ter acesso a notícias, né, em tempo real daquilo que acontece no mundo. Uma outra dica que eu acho importante: você não tem que ser um analista de geopolítica mundial, você não tem que entender aquela linguagem, né, do economês, mas eu falava pouco da interdisciplinaridade do Freud, que sempre me encantou muito. Eu vejo que um profissional na área de psicologia, né, como na área de humanas em geral, eu trago isso para a área de economia, administração, ele tem que estar antenado, né, pelo menos daquele conhecimento geral sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Porque o impacto da economia é muito forte nas nossas vidas cotidianas. A gente ouve falar muito de taxa Selic, né, que é uma taxa referência. Agora, né, na última reunião, a taxa caiu de 13,75 para 13,25. 0,5%. 0,5% pode parecer pouca coisa, mas nos investimentos a longo prazo, exemplo, 30, 40 anos, isso pode significar uma diferença de R$ 1,5 milhão, gente. Então, respeitar, né, essa questão do dinheiro começa pelo respeito ao dinheiro miúdo. Porque quem não respeita o dinheiro miúdo não vai saber administrar grandes quantias. Outra dica que é muito importante, tem a ver com gestão de carreira, é separar muito bem a sua vida pessoal, a sua vida individual, da sua vida como psicólogo, né, e consultório. Não misturar, né, o dinheiro, porque isso, né, agora eu vou trazer para a minha área mesmo de atuação, isso é uma das coisas que mais detona empresas. Quando o sujeito começa a transformar a própria empresa, eu já vivenciei isso, graças a Deus, não na minha, mas eu já trabalhei em empresas que eram verdadeiros caixa eletrônicos para os donos. Eles achavam que, pô, tem dinheiro na conta, né, então eu vou me dar, né, um salário de R$ 25 mil, porque eu sou o diretor, sem imaginar no que isso poderia se desdobrar lá na frente. E era falência na certa, certo? Então, assim, isso não vai acontecer com vocês, porque vocês estão aqui, né? Porque vocês já vão começar certo, ou aqueles que ainda não fizeram isso vão ajustar essa rota.
tenho certeza absoluta, né, que podem trazer, né, desse nosso bate-papo aqui hoje, para começar uma reflexão, que seria, como eu tenho lidado com dinheiro até hoje? Qual é a minha relação com o dinheiro? Certo? Porque o Guilherme sempre fala, o objetivo é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então você precisa definir como é essa relação. Quem está no comando, certo? Segundo, a organização financeira. E as ferramentas eu já mostrei para vocês. Pode ser uma planilha, gente, pode ser até num caderno, não tem nada contra isso. Eu sou um cara, até pela idade, que não faço nada direto no computador, eu preciso manuscrito de tudo. Aí, antes de fazer uma planilha, eu escrevo ali os valores no caderno, depois eu praço. Então não interessa se é uma cadernetinha, se é um caderno, se é uma planilha, se é um aplicativo. Os aplicativos são muito legais, porque eles fazem contas, geram gráficos, te avisam, né, se esse mês você já gastou mais no iFood do que mês passado, ele apita, fala, ó, cuidado aí, cara, hoje é dia, né, 18, você já gastou mais de iFood do que no mês passado. Essas coisas são muito legais, né? Nós temos acesso a isso hoje, nos dá um controle sobre o dinheiro que nós nunca tivemos. Então, voltando ao início, né, da conversa, nós estamos expostos aí diante de um consumismo gigante, nós estamos numa realidade de muita intensidade, mas ao mesmo tempo nós temos a informação. Só que informação somente não basta. Nós precisamos transformar, processar essa informação e fazer com que ela se torne o quê? Conhecimento. Para quê? Para que através desse conhecimento nós transformemos isso em sabedoria financeira, inteligência financeira. E eu vou falar uma coisa com vocês. Depois que esse passo é dado, não tem volta. Porque você passa a ter, né, o Guilherme já, de forma ali totalmente instintiva, né, já reagiu, porque só quem passou por isso sabe o que eu estou falando. A partir do momento que você começa a ver, né, que legal, né, pintou uma grana extra, né, de repente você estava assim, né, eu sei que isso vai acontecer com vocês, porque, né, já aconteceu comigo e com, né, outros psicólogos que eu conheço. Um cliente, um paciente ficou inadimplente durante muito tempo. E aí, de repente, você não estava nem contando mais com aquele valor. E um belo dia ele aparece e fala com você, passei uma fase difícil e tal, mas eu quero acertar com você. Então, aqui, R$2.000. No dia que esses R$2.000 caem na sua mão, você pensa assim, caramba, legal, vou poder investir isso. Em vez de pensar, poxa, eu vou comprar alguma coisa, você está curado, vamos dizer assim. Tá certo? Está curado daquele espírito de pessoa deseducada financeiramente a qual eu me referi, né, lá no início do nosso bate-papo. Isso é muito bom, gente. É engraçado que você falando isso. Você está falando isso. Você está curado com o vício do investimento. Né? Porque é viciante. Exato. Assim, exatamente. Na hora que você começa a investir, você já pensa, minhas contas, tal, quanto tempo eu demoro para pagar minhas contas, para eu ter de lado ali o tanto que é para o lazer, porque dentro das contas você tem que contar o lazer. É engraçado, eu fazendo isso, um dia minha esposa, a Marina, estava acompanhando comigo, né? Meus cálculos, aí eu tenho lá, né? Uma linha assim, lazer. Aí o quanto que eu vou gastar para lazer. Ela falou, você coloca no cálculo lazer? Eu falei, claro que eu coloco. Eu sei mais ou menos quanto que eu gasto por semana, por lazer. Claro que eu posso gastar um pouco mais, de repente eu quero fazer uma coisa legal, mas eu tenho mais ou menos. E eu já tendo esse dinheiro, né, recebendo ali no mês, eu tendo aquele dinheiro, o restante é investimento na certa, não tem dúvida, assim, é viciante. E Guilherme, uma coisa que, já que nós estamos no momento das dicas, galera, se vocês conseguirem fazer isso que eu vou falar aqui agora, e comece em setembro a fazer isso. Porque o nosso hábito, geralmente, a vida inteira foi receber o salário, pagar as contas, e aí aquela sobrinha, quando acontecia, né, você falava assim, nossa, não sobrou quase nada depois que eu paguei as contas. Ou, poxa, o salário nunca chega no final do mês. O mês sempre, né, o dinheiro sempre acaba antes do mês. E vocês têm uma realidade diferente, por quê? Dependendo do paciente, você recebe no dia 10, né, você recebe no dia 20, o outro no dia 18. Então, por isso por um lado, né? Você recebe toda semana um tanto.
né? A Toda pessoa paga semana aquela ou sessão. quinzenalmente. Eu sei que vocês fazem vários tipos de combinação. E agora, se você muda essa mentalidade e fala assim, não, a primeira coisa que eu vou fazer no mês é investir. Aquele paciente lá que me paga dia 5, certo? E ele me paga um valor X, esse paciente vai ser, que seja 50% desse paciente vai ser investimento. E o pau quebra. O resto do dinheiro que entrar no restante do mês, eu me viro. Mas esse eu me comprometo. Esse paciente, vamos supor, né, que me rende... Vou fazer uma conta aqui. Ele paga para você 125 por sessão, então ele chega e acerta com você R$ 500, todo dia 5. Esse 500 você fala assim, eu vou guardar. E vai transformar isso assim, né, numa espécie de... Né, não diria de hábito, numa espécie assim de ritual, certo? Você não tem ideia do que vai acontecer. Você não tem ideia do que os juros compostos vão fazer por você. E vai virar um hábito. Principalmente quando, lá pelo quinto, sexto mês, você fala assim, peraí. Quando chegar no final do ano, você fala, opa, peraí. E aí você vai criando, né, hábitos, o dinheiro vai trabalhar para você, daqui a pouco você estará, né, vamos dizer, aportando 500 e o dinheiro estará aportando 200, depois traríamos, né, em detalhes. E aí, gente, por incrível que pareça, talvez você não tenha pensado nisso quando começou a trabalhar, quando você saiu da faculdade. Mas você pode sim se tornar um investidor, se tornar rico e se tornar milionário, tá? Uhum. Eu quero incutir isso na cabeça de vocês. Não tenham medo. Tá? Fixem nisso, porque nós não estamos falando aqui de nada absurdo, nada virtual, né? Nada, né, como se diz, heterodoxo, nenhuma loucura, esquema de pirâmide, não. Nós estamos falando assim de coisas simples, básicas, não são sacrifícios. São mudanças comportamentais, hábitos, que fazem com que você tenha um resultado que você nunca imaginou. Eu te garanto isso. E você trouxe, né, esse assunto do investimento, né? Pena que a gente não tem... Só isso dá um outro... Eu falo que o que a gente está fazendo aqui, o que você está oferecendo para a gente aqui é um curso, né? Então, só falar do investimento já seria um outro curso. Então, eu vou aproveitar aqui para fazer um breve convite, né? Que quem tiver dúvida, pode mandar pergunta para mim, caso seja meu seguidor, pode mandar para o Luiz Otávio, ainda não é seguidor dele, mas manda lá para ele, começa a seguir, acompanhar também. Ou então se inscreve na jornada do psicólogo investidor, porque aí você entra no grupo do WhatsApp e pode mandar pergunta para a gente lá, que a gente vai responder tudo. Então, a gente pode responder sobre investimento, a gente pode responder sobre educação financeira, né? Porque tem um mundo aí que a gente pode trocar ideia, né, mais para frente também. E eu estou aproveitando aqui esse gancho para começar a entrar. Tá aí, ó, o link, né? O e-mail também, para entrar em contato com o Luiz Otávio. E eu vou trazer algumas perguntas que as pessoas, né, me mandaram hoje, porque eu acho que faz parte, né, das nossas reflexões aqui. Primeiro é sobre sobre aposentadoria, né? O que você daria dica para a pessoa com relação a isso, né? Já que hoje cada vez cada vez está mais difícil, né? Imaginar aposentadoria, ou mesmo o valor é baixo, né? Para as necessidades que você tem lá na frente com seus 60, 70 anos, o que você daria de dica para a pessoa? Bom, gente, o brasileiro em geral, quando fala assim, em investimento, ele pensa em três coisas. Ele pensa em caderneta de poupança, ele pensa que comprar um imóvel é um investimento, e hoje, né, eu diria hoje não, mas de uns anos para cá, a previdência privada se tornou uma queridinha, né, das pessoas, porque elas enxergam ali uma possibilidade, né, de se aposentar com um valor próximo, pelo menos, né, ao salário que ela recebia durante o seu período de atividade, ou até, né, num determinado momento, porque você tem essa opção,
retirar aquele valor, né? Então, fazendo aqui uma suposição, eu vou pagar uma previdência privada e quando eu me aposentar, opção número 1, eu vou receber um valor que vai complementar o meu salário, já que é uma queda bem vertiginosa. Segunda opção, eu vou sacar um valor, né? Geralmente quando você contrata uma previdência privada, eles fazem uma simulação, falam, olha, né, quando você se aposentar, você receberia hoje o equivalente a 300 mil reais. Isso pode até parecer atrativo, mas se você não sabe investir, você pegar 300 mil reais hoje e, poxa, eu não sei o que fazer com isso, sabe o que vai acontecer? Você vai gastar. E num espaço aí, talvez de 2, 3, 4 anos, você esteja sem nada e vivendo com aquele salário da aposentadoria. Então, previdência privada, né, é uma coisa que eu particularmente não gosto. O Guilherme falou uma coisa muito importante, há que se ficar preocupado. Com os meus alunos mais jovens, nas aulas principalmente de empreendedorismo, até em palestras que eu faço para os pais deles antes, né, de começar o curso, várias vezes eu falei com os pais, falei, olha, seus filhos não vão se aposentar pelo INSS, seus filhos possivelmente não serão seletistas, os filhos de vocês possivelmente trabalharão como MEI, ou, claro, poderão seguir, né, a questão de um emprego público. O Guilherme sempre, né, fala sobre a aparente seguridade, né, que o emprego público dá, e não é bem assim como as pessoas pensam, porque houve muitas mudanças na legislação. E vocês, psicólogos, que não têm um salário fixo? E vocês, psicólogos, que dependem da quantidade de atendimentos que vocês têm? Eu sei, por exemplo, que aí quando chega o mês de dezembro e janeiro, férias escolares, aí os pais costumam viajar, né, com os filhos, naquele mês vocês têm uma queda de atendimento no consultório, e esse pai não vai te pagar dobrado para você ter o seu 13º, não? Já pensou nisso? E aí, vamos lá, de novo uma dica então, Guilherme. Aprendam a provisionar o dinheiro de vocês, que seria mais ou menos, faz um cálculo presumido de quanto você recebe por mês. Imagine assim, olha, se eu precisasse de um 13º, quanto eu precisaria juntar mensalmente e deixar ali aplicado para que no final do ano eu tenha um 13º quando houver aquela queda de atendimentos no consultório. E você pode fazer isso até, né, para as suas próprias férias. Nesse caso, você pode aplicar em algo que pelo menos garanta que o seu dinheiro não seja comido aí pela inflação. Então, a dica em relação à aposentadoria é que não se prendam ao INSS. Empreendam para que vocês não dependam de INSS. Certo? E esse empreender pode ser tanto no sentido que nós já temos debatido, para você ter um consultório mais viável, ganhar mais trabalhando menos e, principalmente, aprendendo a investir com qualidade. E dessa maneira você vai fugir, né, dessas armadilhas, porque nada garante que quando você se aposentar, de verdade, o INSS terá condições de arcar, né, com a sua aposentadoria. A gente tem visto muita coisa aí pelo mundo afora acontecendo nesse sentido. E eu não acho que nós, né, queiramos pagar para ver isso. Então, é estudar bons investimentos, não se pegar a INSS, né, empreender e a partir de agora, para ontem, pensar que você não é um assalariado com direitos de CLT. Então você precisa aprender a provisionar, garantindo aquilo que geralmente você não tem, o 13º, as férias, certo? Então essa é uma dica para agora, começar agora. Porque isso, né, vai trazer aquele finalzinho de ano, aquele começo de ano um pouco mais tranquilo. A coisa do começo de janeiro, material escolar dos filhos, IPVA,
IPTU, né? Você pode passar o ano. Tem a técnica do envelope, né, Guilherme? Você lembra? Técnica do envelope. Sim, sim. O problema dela é que a inflação pode comer alguma coisa, né? O ideal é que você, né, faça alguma coisa que pelo menos garanta a O inflação. valor do dinheiro. Mas são dicas que eu acho bem valiosas. Você pode sair daqui com elas, né, hoje já pensadas para executar. Põe em prática. Eu vou pegar um gancho, falar um comentário aqui, depois a próxima pergunta. Porque na hora que a gente pensa, né, pensar em empreendedorismo, a gente está falando com psicólogos que querem ser investidores, e quando a gente pensa em investimento, a lógica, eu vou trazer para o nosso trabalho também, para a gente ampliar nossa mente, né? Quando a gente pensa em investimento, quanto mais seguro o investimento, menos rentável ele é, né? Então, o que acontece? Se eu tenho um emprego público, provavelmente ele vai me pagar menos. E eu não tenho alguns direitos ali, eu perco alguns direitos ali. Quando eu tenho um CLT, pode ser até que no CLT eu receba mais do que no emprego público, porque o emprego público é mais seguro. CLT pode ser que eu receba um salário semelhante, só que o que acontece? Quando eu recebo benefícios, eu tenho INS, eu tenho FGTS, eu tenho seguro-desemprego, eu tenho vale-refeição, eu tenho isso tudo, né? Ali, quando eu penso, então, sair do mais seguro, que é o emprego público, que eu só tenho o meu salário, eu penso no CLT, eu tenho um pouco mais de valor. Agora, quando é mais arriscado, quando a gente vai para o autônomo, quando a gente abre uma empresa e tudo, as chances de ganho são muito maiores. Então, quando a gente pensa tanto em investimento quanto o empreendedorismo na nossa carreira, é pensar que quanto mais seguro for, menos eu vou receber. E aí, qual que é o risco? De eu não conseguir lá na frente, né? Isso que o Luiz Otávio falou e que eu sempre trago eu como servidor público, eu sei que com o tempo, meu salário caiu proporcionalmente ao salário mínimo, por exemplo, ele caiu pela metade do valor que eu recebia com o tempo. Isso porque eu estou ali naquilo que é seguro. Eu recebo todo mês? Eu recebo. Mas aquilo paga minhas contas? No início pagava sobrando, depois já estava apertado, né? E aí agora que eu estou na iniciativa totalmente, estou basicamente autônomo, com cursos, com consultório, os ganhos são incalculáveis. Eu brinco com as pessoas que chega num ponto que você já não tem parâmetro. Eu acho que esse é um lugar legal, assim. Onde fala, qual que é o seu parâmetro? Não tem. Eu não sei onde que dá para chegar. Chega num ponto que é isso. Né? Pensar em investimento é mais ou menos a mesma coisa. Então, pensar só para a gente ampliar. Chama de alavancagem, né, Guilherme? É o que a gente chama de alavancagem. Desculpa essa interrupção, mas é porque vocês têm o consultório e vocês têm um limite que vocês conseguem atender numa semana. E uma outra coisa que o Guilherme sempre fala que é muito importante, a idade vai chegando, gente. Você não consegue mais, como no início da carreira, atender aquela quantidade de pessoas com a mesma qualidade. No meu caso, era a quantidade de aulas. Eu cheguei a dar 65 aulas numa semana. Era muita grana e, como eu disse para vocês, zero. Então, o limite do consultório era o mesmo limite que eu tinha para dar aulas. Aí eu decidi, não, vou migrar, além de professor, vou abrir a minha empresa. Aí abri uma escola. A escola também tem os seus limites, porque a sala de aula pode ter, né, só X alunos, eu posso ter tantas turmas manhã, tantas turmas tarde, tantas turmas noite, e mesmo que aquilo me gere um bom rendimento, ou eu vou abrir franquia, ou eu vou abrir filiais, e eu não estou afim, porque é acabar definitivamente, né, com a qualidade de vida. Então eu também encontrei um empecilho. E aí eu achei uma outra forma, nos investimentos, de poder ter essa condição de alavancar. Vocês vão fazer isso. Vocês vão perceber que é possível numa proporção que vocês nunca imaginaram. Isso só vai reverter no que é melhor, num psicólogo cada vez melhor para os seus pacientes. Com certeza. E agora a última pergunta, que eu acho que é os prazeres da vida, né? A pessoa perguntou, eu adoro viajar. Quero viajar pelo mundo, né? Quero conhecer lugares, e nós psicólogos, né?
até respondi isso para a pessoa, mas eu trouxe aqui porque vai ter muito mais qualidade a resposta. Nós, psicólogos, a gente sonha em conhecer os países dos nossos ídolos, né? Dos psicólogos que a gente segue. Então, eu que sou junguiano, sonhava em ir para a Suíça. Quem gosta de Freud tem muita vontade de ir para a Áustria. Aaron Beck vai querer, e Rogers vai querer conhecer Estados Unidos. Quem vai querer ir lá para o experimental, Wundt, tudo quer ir para a Alemanha e por aí vai, né? E aí, que dica que você ia dar para a pessoa que ela quer organizar a grana dela para fazer viagem? O que você falaria assim para ela? Quando a gente fala em metodologia de investimento, você tem que pensar o seguinte: vocês vão precisar investir para o consultório, vocês vão precisar investir para a vida pessoal. As duas coisas têm que andar, né, sempre de uma forma bem conectada, equilibrada. Não adianta você fazer uma viagem, vamos dizer, a viagem dos seus sonhos, que pode virar um pesadelo depois, se você se endividar. Eu não quero isso para você. Eu quero que você tenha condição de fazer o planejamento da sua viagem. Por quê? Porque o dinheiro já está trabalhando para você. Eu vou te mostrar um dia exatamente a ideia de que o dinheiro vai pagar a sua viagem, não é você. Você não vai tirar o dinheiro dos seus ganhos. Isso diferencia o psicólogo investidor dos outros. Porque ele conseguiu transformar a sua vida pessoal e a sua vida profissional de uma tal maneira que esses sonhos, e a gente tem que continuar sonhando, porque quem não sonha está morto, eles deixam de vir acompanhados de um sacrifício. Eles se tornam exatamente o fim. O dinheiro não é o fim. O dinheiro é o meio. Certo? Acho que temos uma pergunta aí. O problema não é a grana para viajar, mas organizar o tempo. Acho difícil um psicólogo ficar um mês fora do consultório. Né? É uma questão, assim, né, que a gente precisa, pegando nesse ponto, pensar que até que ponto, né, hoje com uma liberdade geográfica que a gente ganha aqui com a internet, já torna isso muito mais viável. Né? Eu imagino assim, vou ficar 15 dias, às vezes um paciente está mal e tudo, aí a gente pode fazer o atendimento de onde a gente estiver, se organizar para isso. Eu falo que eu fiquei 1 ano na Suíça e alguns pacientes quiseram continuar, e mesmo fazendo a pesquisa, no campo mesmo, né? Eu falava, gente, olha, eu lembro que era voluntário, né? Nas ecovilas que eu morei, eu falava, gente, esse horário aqui eu tenho paciente. Eu ia lá, separava aquele horário, atendia, depois voltava a fazer meu trabalho e tudo e tal. Então a gente ganha essa possibilidade. A gente tem que usar isso a nosso favor. Porque, de fato, senão a gente acaba ficando, né, escravo e não consegue aproveitar, né? Tipo, eu sei que o nosso trabalho é super legal, só que eu também quero divertir com outras coisas assim na vida. Mas adorei a pergunta, Fátima. Eu acho que é sempre uma reflexão que a gente tem que ter. E você falando, né, Luiz Otávio, sobre essa questão do dinheiro para trabalhar para si, e tem uma diferença, por exemplo, inclusive psicologicamente. O que é? Eu guardar o dinheiro, eu ter o dinheiro, ele trabalhando para mim, que seja assim, olha, eu vou guardar dinheiro para viagem, mas que eu tenha o dinheiro antes para pagar a viagem, do que viajar e depois ficar pagando ela. Porque isso psicologicamente é muito sofrido, é igual você falou, é o sacrifício, é aquele inferno que fica. Pensa, não, beleza, eu juntei e aí eu aproveitei. Por isso que quem é rico compra tudo à vista, né? Mas assim, vamos pensar, a gente quer que você seja rico também, a gente quer que você chegue a ser milionário também, com esses aprendizados aqui. Então, você vai juntar essa grana, né? E vai fazer uma viagem com isso que você juntou, que você guardou, que está rendendo, seja o que for, né? O processo que for. E não gastar, faz aquele divide em sei lá quantas vezes, tá, e depois tem que ficar lá pagando o depois, né? Então, também tem essa mentalidade. Ideal que você consiga esse dinheiro trabalhar para você, igual o Luiz Otávio colocou, e então guarde esse dinheiro antes para aproveitar depois, né? Ô, Guilherme, e uma coisa, né?
fazendo gancho com a pergunta da Fátima, que é ótima, eu gostaria muito que vocês, psicólogos, viajassem, não atendessem, não, que só viajassem. Porque, sem querer de novo, olha o espírito sacerdotal. Fátima, como boa pessoa que está preocupada com os pacientes, porque ela vai ficar um mês sem atendê-los. Agora, gente, eu não vejo isso como nenhuma maldade. Outros profissionais, quando tiram férias, não vão lá e ficam preocupados, o que vai ser do meu cliente? Eu sei que o trabalho de vocês é diferenciado, mas se nós fôssemos olhar por essa ótica, vocês não vão viajar em nenhuma época do ano. Nenhuma. Porque os pacientes estarão sempre ali com os seus problemas. Mas o mundo não para, a vida segue, vocês continuam trabalhando, não descansam. Quando vocês voltam, os pacientes possivelmente tenham tirado férias. Naquela hora que você estava lá, passeando, mas preocupado com o seu consultório, ou até atendendo, ele possivelmente estava até de férias. Não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês, como o Guilherme disse, tenham dinheiro para comprar viagem, à vista, viajar, ficar um mês fora, não atender ninguém, porque, gente, vocês são feitos de carne e osso. Não é à toa que vocês também precisam fazer terapia. Vejam com o que vocês lidam todos os dias do ano, as demandas que vocês têm. Então, vocês, sim, vão se dar o direito de viajar sem trabalhar e, principalmente, sem sentirem culpa. Porque a saúde mental, hoje, não afeta só os pacientes de vocês, afeta vocês também. Eu vejo como professor, a quantidade de professores afastados, gente, por burnout é gigante. Porque foram 2 anos de pandemia, vocês não têm ideia do pesadelo que... Aliás, tem. Os que são pai e mãe, ou por acaso também lecionam e viveram o momento do online na pandemia, sabem o pesadelo que foi. E o retorno foi pior. E nós não temos como mensurar o que vai acontecer com esses jovens. Nós não podemos dizer assim, eles ficaram 2 anos sem conteúdo. Gente, o conteúdo é o de menos. Você, psicólogo investidor, não está aqui só diante de uma jornada diferente. Vocês estão vivendo um cenário ímpar da história. Vocês estão, de uma certa forma, fazendo história. Porque vocês, na verdade, ainda não têm a condição de avaliar o que vem pela frente. O que esses 2 anos de pandemia trouxeram, e aí eu vou falar da minha parte, financeira, dificuldades financeiras, e nós todos tivemos que nos reinventar. Eu acho que se nós dois estamos aqui, Guilherme, a pandemia tem uma parcela nisso. Porque foi exatamente quando... E é interessante, Porque foi um cenário tão triste, Tantas coisas ruins aconteceram, só que eu aproveitei o online, Eu moro na cidade de Patinga, e fui para BH, ficar na casa do meu pai. E nessa brincadeira, eu e o Guilherme acabamos nos reconectando, muito mais do que antigamente. Porque nós passamos ali a conviver e começamos a trocar experiências e começamos a conversar. E o embrião disso que nós estamos fazendo aqui hoje, de uma certa forma, está ali. Nós vimos que era possível ajudar as pessoas com essa nossa bagagem e esses 2 saberes diferentes. Olha, eu tô aqui super feliz. A gente está chegando, infelizmente, ao final desse curso aqui. Eu tenho muita convicção de que quem assistiu essa live do início ao fim, ou quem for pegar ela depois, já sai daqui uma pessoa muito mais preparada para conseguir organizar mais as finanças, E assim, caso você ainda não está inscrito na jornada, se inscreva, Qualquer dúvida, manda para a gente, porque a gente está super disposto a compartilhar com vocês o conhecimento e te ajudar aí nessa vida aqui. Agora a gente está falando das finanças, ajudar na vida financeira para que, é isso, assim, tenha
faça valer, né, tudo que você estudou, tudo que você ralou aí para conseguir, né, chegar, né, cada um sabe. E só vi o finalzinho, não tem problema, a live vai ficar aqui online no Instagram, vai estar no YouTube também, vai estar no blog da jornada. O blog da jornada é só para quem tá inscrito na jornada, obviamente. Então, se inscreve lá, tá na minha bio. Então, vai ter acesso a tudo, né? Tudo disponível lá, gratuitamente. E assim, hoje só foi o terceiro encontro, né? A gente vai ter 10 encontros de aquecimento, mais a jornada. Então, tem muito material, tem muito encontro aqui, muita coisa para a gente compartilhar. E aquilo, Otávio, muito obrigado mesmo por toda essa atenção, por toda essa aula aí para a gente. E a gente vai ter outras lives aqui juntos. Agradeço, mas sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. Estarei outras vezes, podem ter certeza absoluta. Eu acabei enviando aí, né, no chat, sem querer, porque o corretor colocou o e-mail, né, mas o meu Instagram é exatamente esse, né, obviamente sem o Gmail. Então, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, gente, pode enviar, né, para o Guilherme, ele me repassa, eu fico à disposição. E de coração, né, é muito legal poder compartilhar isso, né, com vocês, que, como eu disse, né, são diferenciados por estarem aqui numa sexta-feira à noite, ouvindo aí com muito carinho o que a gente tem a dizer. Tá? Um excelente final de semana para vocês. Semana que vem nos vemos novamente. Que Deus abençoe nessa nossa jornada e um forte abraço. Um abração, gente. Muito obrigado. Até mais.